meus amigos, boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao canal Neto Ribas MDS. Para a gente começar hoje uma série nova, vamos trabalhar com vocês a análise dos enredos do Carnaval 2022, Grupo Especial do Rio de Janeiro. Vamos começar hoje com 3 escolas, serão 4 vídeos, cada vídeo com 3 escolas, né? Hoje as 3 primeiras do domingo de Carnaval, depois as 3 últimas e em sequência as 3 primeiras da segunda-feira e as 3 últimas, e assim a gente fecha os 4 vídeos. Após essa série nós vamos sentar com alguns convidados para analisar e debater e dar nota também, como vocês sempre gostam, né, de acompanhar as notas que a nossa bancada vai dar para os enredos de 2022. Bom, então sejam bem-vindos. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal da gente, canal Neto Ribas MDS, aqui no YouTube, certo? Segue a gente também no Instagram, @mds.oficial. Segue a gente também no Twitter, NetoRibas05, e todo o conteúdo de carnaval vai estar aí para vocês, certo? Vamos hoje com Imperatriz Leopoldinense, Estação Primeira de Mangueira e Acadêmicos do Salgueiro. Vamos lá começar. Bom, galera, vamos começar então com a primeira escola a pisar na Sapucaí no ano 2022. Imperatriz Leopoldinense, a primeira escola do domingo. Meninos, eu vivi onde canta o sabiá, onde cantam Dalva e Lamartine. É a história que a Imperatriz Leopoldinense vai contar pra gente. Arlindo Rodrigues. Olha, de cara eu já quero dizer que eu acho super válido, super viável, super produtivo, inclusive, para quem está chegando agora no Carnaval, ver, assistir, entender e descobrir quem é Arlindo Rodrigues. E o Carnaval tem esse papel de deixar vivos os seus, aqueles que construíram a história dessa festa, principalmente para as pessoas que ultimamente só têm se ligado muito em carro bonitinho, ou então comissão de frente que faz efeito, que é muito bacana e tal, mas a história, o conteúdo, a base, né, o gesso, aquilo que sustenta mesmo o Carnaval, né? Essas pessoas que construíram esse espetáculo, elas devem ser lembradas sempre, né? E tá aí um grande exemplo que a Imperatriz está fazendo, inclusive a Mangueira vai fazer daqui a pouco, a gente vai falar dela também, né? A Vila também vai estar fazendo com o Martinho e tudo mais, mas nesse aspecto aqui artístico da festa, como é importante para vocês que gostam tanto da arte visual, plástica da festa, entender quem foi Arlindo Rodrigues. Quem foi Arlindo Rodrigues no Teatro Municipal, quem foi Arlindo Rodrigues no Salgueiro, quem foi Arlindo Rodrigues na Mocidade, como ele desenvolveu seus trabalhos a partir de um... Eu diria até que o Arlindo era meio nacionalista, né? De um aspecto tão apegado à própria cultura nacional, como ele gostava de falar das raízes nacionais brasileiras, né? Então, o Arlindo, ele traz junto com ele, com Pamplona, esse redescobrimento do Brasil em muitos aspectos, né? Figuras negras que não pairavam nos livros de história. Isso me lembra até um pouco o Leandro, recentemente, na Mangueira 2019. Só que de uma forma mais lírica, de uma forma mais suave, o Arlindo, junto com Pamplona, trouxeram pra gente esses personagens que a gente não conhecia lá na década de 60, na década de 70. Né? Chica da Silva, Zumbi, né? Então, assim, são uma própria conotação de Vila Lobos ali, digamos meio que permeando alguns dos carnavais dele, e é muito importante a forma como ele registra o Brasil dentro dessa festa. Muitos desses personagens tão famosos nesses carnavais viraram até filme. E tudo isso que eu estou falando aqui está dentro do enredo da Imperatriz, da descrição muito bem feita da professora Rosa Magalhães. Então ela consegue criar aspectos e traçar as entrelinhas do enredo de uma forma muito lírica, muito suave de se ler, sem se tornar cansada, né? Inclusive eu estou com a sinopse aqui aberta, observando, né? Como ela costura bem a passagem dele pelo Salgueiro, o encontro da Imperatriz com Fernando, com Pamplona e Dias Gomes ali naquela questão do Martin Sererê, da novela e tudo mais. O Arlindo dentro do Teatro Municipal, o Arlindo se encontrando com o João, o Arlindo se encontrando com a Imperatriz e se reencontrando depois em 87, né, que foi aquele momento final dele.
Isso é muito importante para que a gente tenha um norte de como seguir a história do Arlindo dentro do enredo. E a Rosa, nesse aspecto, foi muito didática. Eu gosto muito do texto, eu acho o texto muito bem esclarecedor. Né? É importante que se diga, as pessoas às vezes dizem assim, eu fui para Sapucaí e não entendi nada. Olha, eu sempre digo, vou repetir isso algumas vezes em algumas outras análises de enredo, mas eu vou deixar claro aqui. Quando tu vai para o cinema assistir um filme, você busca ler a sinopse do filme, você busca ler o que é que o roteiro vai te apresentar. Quando você vai para uma ópera, você faz a mesma coisa, você tem um encarte que te indicam todos os atos, o que é que vai acontecer, te explica tudo mais. A internet hoje é uma ferramenta, um veículo que você consegue todas essas informações sobre o enredo. Se tu vai assistir o enredo, a minha sugestão é que você leia sobre o que vai ser. Não é só passar carro e gente vestida bonitinha, não. Tem uma história, tem um conteúdo, para que você fique íntimo daquele momento, daquela arte que está passando ali. O mínimo que você tem que fazer é pesquisar sobre o que você vai assistir. Não é só comprar um ingresso, subir na arquibancada e ficar lá esperando. A coroa da Imperatriz. Eita, o enredo é coroa da Imperatriz. Não, não é coroa da Imperatriz. Tá? Então, prestem atenção nisso. Busque, por exemplo, esse conteúdo da Imperatriz que a Rosa e a escola disponibilizou, que está até aqui, eu estou observando. Muito simples, de muito fácil assimilação e que dá para você ter um norte do que vai ser passado, inclusive no dia. Para você não ficar lá, meu Deus, o que é isso? Quem é Arlindo, né? É interessante. Eu queria fechar, vou dar minha nota para a Imperatriz. Quanto será que eu vou dar para a Imperatriz? Mas eu queria fechar a minha análise falando, inclusive, o desenvolvimento de pesquisa e texto da própria Rosa. E olha, vale salientar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 referências bibliográficas que a Rosa utilizou para criar esse texto. Então, assim, é pesquisa, é levado a sério, tem fundamento, né? Deixa eu ler aqui, é importante, né? Olha onde ela foi pesquisar aqui. Zé Catimba, antes de tudo, um forte. Luiz Leitão, Acervo Universitário do Samba, volume 2, 2016. 100 anos de Carnaval no Rio de Janeiro, Haroldo Costa, editora Irmãos Vitale, 2001. O maior espetáculo da Terra, Luiz Carlos Prestes, editora Lacre, 2015. Wikipédia, na Acadêmicos do Salgueiro. Enredo onde canta o Sabiá, 1982, na própria Imperatriz. Enredo Estrela d'Alva, 1987, também na Imperatriz. E o catálogo da exposição Arlindo Rodrigues, Carnavais de Arlequins e Querubins, Dr. Ricardo Lourenço, idealizador e curador. Ou seja, tudo que está sendo falado ali é datado, pesquisado e comprovado. Muito bom, eu gosto quando isso acontece. Eu acho que a gente não deixa espaço para crítica nenhuma. Veio de onde, para onde? Porque está tudo pesquisadinho, amarradinho, bonitinho. E a minha nota para a Imperatriz é 10. Eu tive até uma certa resistência no começo desse enredo. É tão anos 90, tão cara de anos 90, será que vai? Cara, me deixou tão assim leve. É uma leitura de leveza, né? Você meio que se transporta para aquele universo calmo do Arlindo e você vai se familiarizando com o texto. Inclusive nós que fomos criados na cultura do carnaval anos 90, vai tendo aqueles rompantes de sensação nostálgica, bacana, legal. E eu acabei ficando seduzido pelo enredo. Não vou falar do samba porque não é para agora, mas me seduziu bastante a escrita desse enredo. E tá aí, a minha nota para a Imperatriz é 10. Valeu! Bom, segunda escola de hoje, Estação Primeira de Mangueira, Agenor José e Laurindo. A Mangueira vai falar nada menos do que Cartola, Jamelão e Delegado. História pura, total, completa de Estação Primeira de Mangueira. Não tem como não correr disso, não tem como não ser a história da Mangueira nas entrelinhas, nos versos, nas amarras, em toda a condição que esse enredo vai falar. Porque falar desses três, da sua história está intrínseca, está ali ligadinha total ao morro, à escola de samba, ao conteúdo Mangueira, né? Quando eu leio a sinopse, quando eu leio o texto
enredo da Mangueira me dá uma sensação nostálgica, diferente, por exemplo, da nostalgia da Imperatriz. Me dá uma sensação nostálgica de, em alguns momentos, melancolia, né? Em alguns trechos aí ele fala assim, por exemplo: se a mangueira chora, ela é uma canção do Cartola que lamenta o peito vazio, o amor que finda e a sentença que o mundo é tal qual um moinho, né? Se a mangueira se enche de esperança, ela é um samba do Cartola a anunciar que um dia melhor está por vir. Um convite para correr o véu, correr e ver o céu e o sol de um novo amanhã. Alvorada colorida de beleza, sem choro, tristeza e sabor. A lembrança diária de que, ao findar da tempestade, o sol nascerá. São versos de Cartola, nós sabemos disso, mas que traz um certo aperto no coração, né? Quando ele vai se remeter ao Jamelão, né, ele de novo em alguns momentos tem esse tom que causa uma certa tristeza, na verdade, quando ele diz, não é à toa quando a mangueira chora, então parece que o choro está bem incutido nesse sentido. Ela é a voz do Jamelão num samba dor de cotovelo, com letra de Ari e Lupicínio. Triste, ela é o Jamelão em Folha Morta. Jamelão em Ela Disse-me Assim. Ou seja, os trabalhos, né, que o Jamelão fazia, que tinha também esse esse teor de tristeza e tudo mais. Passando para a parte um pouco do delegado, eu já vejo que a coisa ganha um aspecto mais aguerrido, uma coisa mais assim, sabe? Vamos brigar, defender, né? Imaginando-a dançando e coroada, é impossível não crer que todo o corpo que habita a mangueira não herda a dinastia de seu mais famoso bailarino preto, príncipe da ralé, um obá da favela, bordado de paetês, herdeiro da coroa de Marcelino, mestre dos que querem ser mestres. Isso é lindo, né? O samba que risca o chão, aquele que já estando velho, dançava como o menino que atendia pelo nome de Laurindo. Esse ponto é emocionante, é muito bonito e é mais aguerrido. Eu acho que dá um vigor, sai um pouco mais daquela melancolia do início, né? Que eu, sinceramente, não me apetece tanto assim. Eu queria uma coisa menos dolorosa, menos doída, menos sofrente, uma coisa mais para cima. Em vias de fato, no contexto total, né, inclusive como termina o texto da Mangueira, que diz assim: engana-se quem pensa que os habitantes do Morro de Mangueira morrem sem ter o que deixar como herança. Eu acho que é o grande recado, inclusive, que o Leandro quer passar nisso. Quando você olha para o morro, você só vê a bandidagem, é o tráfico, é a violência, é a falta de condição, tudo isso ele quer anular dizendo assim: aqui tem gente que vence, aqui tem gente que deixa legado, que deixa história, aqui tem gente que cria cultura e que leva a cultura para fora desses, vamos dizer assim, desses muros aqui do morro, né? Esses três pretos do Morro de Mangueira que criaram a história da Mangueira, né? Na arte, na poesia e na dança, na música e na dança, venceram no morro e mostram que o morro não é só aquilo que a mídia, né, que essa cultura branca pavorosa tenta nos pôr a todo momento. Eu acho divina a mensagem final. Eu acho que o aspecto dado a cada um dos três, poesia, voz e dança, dentro da escola, cabe perfeitamente, inclusive por tudo que eles fizeram à Mangueira. Agora, eu ainda sinto um compilado de informações, porque tem que caber dentro do enredo, do que se quer falar, e aí parece-me que em alguns momentos faltam coisas. A gente esperava, de alguma forma, alguma coisa a mais de um, de outro, ou do terceiro e tudo mais, e não aparece porque o enredo ele precisa ser compactado, senão não cabe, senão não rola. E
esse aspecto de falta é que me deixa um pouco no sentido de que faltou alguma coisa ali, estou esperando algo mais, alguma história que viesse mais, digamos assim, embasada da vida do Cartola, ou mais embasada da vida do Janelão, ou mais embasada da vida do delegado, juntamente à própria Mangueira, e não acontece, fica muito no lirismo, na poesia mesmo de cada um dentro do morro. E o que me vem à imagem é de que o morro ganha um aspecto muito mais forte do que os três em alguns momentos. Por esse aspecto, a minha nota para Mangueira é 9.9, mas não desmerece em nada o teor emocional e forte, o conteúdo forte que tem esse enredo. Mas em vias comparacionais, aqui como a gente está fazendo, 9.9 para Mangueira. Vamos lá. Bom, terceira escola para a gente fechar o primeiro vídeo dessa série, Acadêmicos do Salgueiro, Resistência. O que será que o Salgueiro está tentando aprontar para a gente com esse enredo? Um enredo que para mim é super pertinente, cabe não só nesse momento como em tantos outros passados, e acredito que vindouros também, porque a coisa não tá fácil, né? Mas enfim, dado o aspecto pertinente do enredo do Salgueiro, vamos falar um pouco sobre ele. O texto do Salgueiro ele já começa bem agressivo, quando ele diz assim: maior cidade escravista das Américas, o Rio de Janeiro, foi o palco da assinatura da Lei Áurea, diploma legal que extinguiu o trabalho cativo no Brasil. Ou seja, ele já dá o tom da coisa, que vai mexer na ferida de uma maneira bem pesada. Vamos lá. Abolir a escravidão, porém, não foi suficiente para promover as mudanças tão desejadas para todos nós. Abandonados pelo Império, continuamos sem condições para uma existência decente. Libertos, tornamo-nos prisioneiros da miséria nos cortiços, nas ruas, nos trabalhos precários e na ausência de direitos humanos e sociais básicos. É aquilo que a gente sempre fala, que a abolição da escravatura criou um novo escravo, o escravo social. Né? Bem Tuiuti 2018, né? O escravo da sociedade que não aceitava, não abraçava aquela pessoa, que não teve preparo nenhum para viver a vida de maneira liberta. Né? Vamos lá. Discriminados e marginalizados, sem cidadania, sem alternativas para uma vida digna. Fomos lançados à nossa própria sorte, excluídos no dia seguinte, na década seguinte, no século seguinte, vivemos até hoje sufocados. Eu acho esse começo do Salgueiro bem pesado e necessário. Eu acho importante que a gente não mais venha dourar a pílula. Ai, tão boazinha, a princesa libertou a gente. Viva a princesa nunca mais, nem cantada pela Vila Isabel, que leva o nome dela. Então, não cabe mais amolecer, se fazer de coitado. Não, temos que gritar pelo que passamos e que ainda passamos, pelo que foi passado e ainda passamos, né, por essa falsa abolição, por essa abolição fajuta. Né, que nem indenizados fomos. Quando eu falo fomos, óbvio que eu estou me referindo a toda a cultura negra que marcou, né, ficou marcada aí por todo esse processo de abolição fajuta que existiu. Bom, até aí, né, tem um outro parágrafo aqui, mas aí o Salgueiro fecha aqui dizendo assim: aqui no caso do Brasil, ser preto é, acima de tudo, um ato de resistência. É interessante também que o Salgueiro foca muito na cidade do Rio de Janeiro como um todo, né? Ser preto no Brasil e no Rio de Janeiro, hoje, éter que luta diariamente por respeito, lutar para não ceder nem sucumbir à segregação e ao constrangimento promovidos pela sociedade e pelo Estado. Ele se foca muito dentro do Rio de Janeiro, também dentro do Brasil, mas vai ali para a base do Rio de Janeiro, né? O que me incomoda um pouco depois de tudo isso que a gente lê é como o Salgueiro fragiliza o seu grito de resistência, porque ele vai se sustentar, se apoiar naquelas coisas que, ao meu entender, foi tudo que o branco sempre gritou em termos do que o negro é capaz. E não é, eu acho que é muito
pouco, né? O Salgueiro diz assim: resistir a plantar um legado nos chãos do Rio de Janeiro. Outra coisa, me incomoda um pouco ficar tão preso só ao Rio, né? Tá, tudo bem, é um direito da escola, mas eu acho que a luta ela é universal, ela não é só do Rio. Esse é um aspecto que na leitura já me deixou muito, poxa, mas será que não tem necessidade de uma resistência em Salvador, no Amapá, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, entendeu? Acho que poderia, até não é que não pudesse estar aí o Rio de Janeiro, mas fica uma coisa tão intimista, uma coisa tão própria do Rio, que parece que nos outros cantos ou não tem ou já está resolvido. Isso me incomodou um pouco nesse aspecto. Aí ele vai falar aqui, nesse legado criado nos chãos, Praça 11, Rio de Janeiro, Baianas, Tia Ciata, as mães, as cozinheiras, etc, etc. E começa essa generalização que me incomoda bastante. Eu acho que a gente está na hora de citar nomes e de deixar nomes marcados, porque nome associado à luta dá a ela uma identidade, isso é importante, né? Aí depois ele diz: resistir é professar na fé. Aí fala dos cultos africanos, mais uma vez de uma forma bem genérica, né? E do sincretismo que vai entrar entre o candomblé, espiritismo, catolicismo, e não me vem nada de diferente assim, da certeza de que nós precisamos gritar: olha, tocaram fogo lá num terreiro em Jacarepaguá, queimaram a casa da mãe de santo lá no Ceará, entendeu? Apedrejaram um babalorixá na Bahia. Então, assim, essa coisinha todas de mão dadas, o sincretismo, e nós estamos aqui, é muito pouco. É esse o problema. É o dedo vai botar o dedo na ferida? Bota e deixa sangrar. Porque a gente cansou de, o negro escravizado, mas no fim o negro vence. Não é assim, não. Então, eu acho que está muito superficial. Essa superficialidade me incomoda bastante. No momento que a gente pode e deve gritar num espaço ali de 1h20, que você vai estar em um horário nobilíssimo, porque o desfile do Salgueiro é num horário onde muita gente vai assistir. Então era para estar gritando ali o berro da indignação, e que em alguns momentos para mim falta bastante. Aí ele continua com esse resistir. Resistir é expressar nossa cultura para manter a continuidade dos valores civilizatórios, com a bênção dos orixás. Entramos aí é isso que é, por exemplo, o que a Tuiuti e a Beija-Flor vão bater de frente. Chega de o negro é bom na cozinha, de o negro é bom para bater tambor, que o negro é bom na capoeira, no jogo. Porra, o negro é bom para construir um automóvel, o negro é bom para desenvolver um software de qualquer coisa, o negro é bom para desenvolver na indústria farmacológica a cura de... Cadê? Chega desse negócio de, é uma boa quituteira, é um bom pagodeiro, Não, tá pouco. Falta. Eu quero ver essa sociedade ali incutida de negros que realmente fazem a ciência acontecer, fazem a tecnologia acontecer, fazem a economia acontecer, entendeu? A coisinha bobinha já deu, a gente já viu isso muito. E aí me cansa um pouco. É nesse aspecto que eu acho que o enredo, o texto começa muito forte e se fragiliza nesses aspectos, entendeu? Aí termina aqui fazendo arte e tal. Vem de novo a história de literatura, dança, artes plásticas, mas não cita aquilo que realmente a gente sabe que existe e que, né? Resistir a festejar. Aí vai terminar com as danças, chorinho e tal. Não é negar o que o negro faz, mas é mostrar o que sempre foi mostrado não é tudo. E tá bom, nós já vimos demais que tudo isso já foi dito, redito pelo próprio Salgueiro durante vários tempos, pelas próprias escolas durante vários tempos. E cadê o outro lado, o outro aspecto? O negro adentrando a universidade, saindo de lá doutor e botando para fuder dentro dessa sociedade e mostrando que somos capazes, né? Eu acho que faltou o escancarar a porta, entrar com o pé na porta batendo, dizendo: olha aqui o que a gente faz. Tá vendo?
Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Sei lá, esse aplicativo de não sei o que me gerou 1 bilhão. Fui eu que fiz, homem preto, mulher preta. Como as 3 mulheres negras que desenvolveram vários trabalhos lá na NASA, que até eu esqueci o nome do filme agora. Enfim, é um filme muito bacana. Então, assim, mostrar que essas pessoas estão inseridas em outros aspectos que não são os culturais e artísticos, né? Os científicos, os tecnológicos. Isso é muito importante. Eu vejo um enredo muito necessário, muito forte do Salgueiro, porém com uma dinâmica muito anos 80, muito anos 70, 80, 90, onde dourar a pílula, o negro é bonzinho porque ele requebra tão bem, ela é uma mulata maravilhosa porque ela tem uns quadris, isso é passado, né? Olha a tia baiana porque ela tem uma bela oração e ela faz uma bela comida, isso é passado. O passado não se apaga, é necessário, mas só mostrar isso dá a ideia que só é isso, e não é só isso. Se tivesse aqui associado outras coisas, um complexo geral da situação, aí seria ótimo. Mas só se acentuar nisso, para mim falta, para mim não é resistência. Entendeu? Por esse aspecto, por essa falta de engajamento na luta real, o meu 9.8 para o enredo do Salgueiro. Certo? É isso aí, vamos para a próxima. Bom, galera, fica aí então hoje as 3 escolas: Imperatriz, Mangueira e Salgueiro, suas respectivas notas. E a gente se encontra agora no próximo vídeo com as 3 últimas escolas do domingo de carnaval. Tchau, galera. Valeu.